E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 3 investimentos em dólar nos Estados Unidos que pagam renda mensal todo santo mês. E se você acha que isso é muito difícil, que precisa ser rico para investir em dólar, eu vou te mostrar que não. Você pode começar a fazer esses investimentos com $1 apenas e de uma forma extremamente simples. Vou te mostrar inclusive na prática como fazer investimentos em dólar lá no exterior. Pessoal, vamos lá para o nosso primeiro investimento em dólar que paga renda passiva todos os meses. É um fundo imobiliário. Lá nos Estados Unidos, os fundos imobiliários são chamados de REITs, Real Estate Investment Trusts. E esse REIT, esse fundo imobiliário americano que eu vou mostrar para vocês aqui, é muito indicado por analistas de mercado. É o Realty Income. O ticker dele, ou seja, o seu código de negociação lá na Bolsa Americana é O, a letra O apenas. Ele é um dos maiores fundos imobiliários do mundo inteiro. Olha só, em valor de mercado, ele é hoje o 8º maior do mundo, com uma capitalização, um valor total de 47 bilhões de dólares. Esse fundo é bastante antigo e ele começou como um fundo de varejo, um fundo que compra imóveis e aluga esses imóveis para lojas de varejo. Grandes nomes do varejo americano são locatários desse fundo. E aqui vocês veem algumas das principais. Temos a Coca-Cola, Starbucks, Walmart, a Amazon, Adidas, Dollar General, 7-Eleven, Carrefour, dentre tantas outras. Só que esse fundo foi evoluindo com o tempo e ele passou a investir também em propriedades industriais, galpões, em propriedades internacionais fora do território americano. Hoje ele tem presença na Inglaterra e em outros países da Europa, também em gaming, que são cassinos lá nos Estados Unidos, e mais recentemente ele passou a investir também em data centers. O mais impressionante é que hoje ele tem mais de 15 mil propriedades no seu portfólio. É uma coisa absurda, ainda mais quando a gente compara com fundos imobiliários que a gente conhece aqui do Brasil, que costumam ter 5, 10, 15, no máximo 20 propriedades. Esse fundo aqui tem mais de 15 mil. E outro ponto incrível também é que ele paga dividendos crescentes há 30 anos. Então, desde que ele nasceu lá em 1994, a cada ano que passa, ele paga mais dividendos do que pagava no ano anterior. Olha só, é um crescimento de dividendos na casa dos 4,3% ao ano. E o retorno médio anual desse fundo, o retorno histórico, somando o pagamento dos dividendos e a valorização das cotas, está na casa dos 11%. Então imagina, quem fez esse investimento há 30 anos atrás, aproximadamente um retorno de 11% ao ano, que é uma coisa muito alta para os padrões dos Estados Unidos. Outro número impressionante de causar inveja é a sua ocupação. Ele tem uma ocupação de aproximadamente 98%, então praticamente todos aqueles 15 mil imóveis que ele tem nos Estados Unidos e em outros países do mundo estão ocupados. E se a gente olhar aqui historicamente, a ocupação dele sempre foi muito elevada. E é legal também observar a grande diversificação dos inquilinos, das lojas principalmente, que alugam aqueles espaços comerciais. Então olha só, o maior inquilino desse fundo hoje é a rede Dollar General, que corresponde a apenas 3,3% da receita do fundo. Então, ainda que essa loja, que é a principal locatária dos imóveis, falisse, quebrasse, não teria praticamente impacto nenhum no fundo, porque o percentual é muito pequeno. Em segundo lugar, tem as lojas Walgreens, que é uma rede muito famosa nos Estados Unidos, com apenas 3,3%. Depois a Dollar Tree, 3,1%, 7-Eleven, 2,5% e assim por diante. Então, não só o número de imóveis é muito diversificado, como também o número de inquilinos, e isso traz uma segurança muito grande para os cotistas desse fundo aqui. E nesse mapa você verifica a diversificação geográfica. Lá nos Estados Unidos, você vê que ele tem imóveis presentes por
todo o território norte-americano, mas também ele tem muitos imóveis na Inglaterra e também em outros países da Europa, como Portugal, Espanha, França e Itália. Agora vamos dar uma olhada nos números dele usando o Investidor 10. O dividend yield atual dele está em 5,73% ao ano. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 6,87%. Então lembrando que quando você investe em dólar nos Estados Unidos, você pode ganhar de três formas. Primeiro, com a valorização do dólar frente ao real. Segundo, com a valorização do investimento em si. E terceiro, com o recebimento dos dividendos. Uma cota dele custa 54 dólares, mas você pode começar com apenas $1. E eu vou te mostrar daqui a pouco como fazer investimentos em dólar nos Estados Unidos na prática. E se a gente descer aqui, a gente pode consultar também a data de pagamento de dividendos. Então veja que ele paga todo mês, ó, 15 de novembro, 13 de dezembro, 15 de janeiro. O próximo pagamento será agora no dia 14 de fevereiro para aquelas pessoas que tinham cotas no dia 3 de fevereiro. Então se você compra uma cota desse fundo imobiliário em um determinado mês, no mês seguinte você já vai receber o pagamento dos dividendos. Ele está pagando atualmente 26 centavos por cota. E olha só que interessante, se a gente comparar o desempenho dos últimos 10 anos desse fundo imobiliário aqui, do O, com o nosso IFIX, olha só, ele ganhou de lavada do nosso IFIX, do nosso CDI também ganhou de lavada, da nossa inflação, olha só, você teria se protegido da inflação aqui no Brasil e ganhado muito dinheiro, enfim, um desempenho realmente muito interessante e surpreendente. Agora vamos para o nosso segundo investimento nos Estados Unidos que paga renda em dólar, dividendos todos os meses. E esse investimento é um ETF de ações norte-americanas, também muito indicado e recomendado por analistas de mercado, é o ETF SPHD, que é o Invesco, a gestora é Invesco, S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. Então o que esse ETF faz? Ele pega as 50 empresas do índice S&P 500, que é um índice importante da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e pega as empresas que pagam mais dividendos e que têm menor volatilidade. Ou seja, são empresas muito seguras, que o preço delas, o preço da ação não varia tanto e que pagam bons dividendos. Então é tudo que o investidor mais quer, receber dividendos e ter uma boa segurança, uma boa previsibilidade. Então se a gente vier aqui para o site da gestora, a Invesco, e clicarmos em portfólio, a gente vai ver aqui os segmentos de ações, de empresas que compõem o portfólio desse ETF. Então temos Real Estate, que é setor imobiliário, 20%, as Utilities com 16%, Energia 9%, área financeira 9%, Healthcare, que é setor de saúde, 8%, Comunicação 7% e assim por diante. E a gente pode também clicar aqui para verificar todas as empresas que compõem o portfólio. Então, olha só, na parte de Real Estate, os imóveis, que são 20%, a gente tem alguns fundos imobiliários, inclusive o próprio O está na composição aqui desse fundo, mas tem inúmeros outros fundos imobiliários. Tem o VIT, o ARE, o SPG, são fundos imobiliários muito conhecidos e grandes, importantes lá nos Estados Unidos. Mas ele não tem só fundos imobiliários, não tem só imóveis. Ele tem aqui segmento das utilities, são diversas ações de empresas desse segmento. Tem também de bens de consumo, 16%. Então tem algumas empresas que a gente conhece, Kraft Heinz, a Kimberly-Clark, General Mills, muitas delas têm atuação até aqui no Brasil. Tem a parte de energia, olha só, Chevron, ExxonMobil e assim por diante. Então é bem diversificado, diversos setores, diversas empresas, as melhores empresas de cada setor que pagam mais dividendos e tem baixa volatilidade. Vamos dar uma olhadinha também nos números dele
dele aqui no Investidor 10. Então veja que ele paga um dividend yield de 3,37%, que é bastante para os padrões americanos. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de mais de 16%. Uma cota custa 48 dólares, mas você pode começar com apenas $1. E descendo aqui, a gente pode verificar também que ele paga dividendos mensais. Então, pagou em outubro, novembro, dezembro, janeiro, pagará também em fevereiro, março, abril e assim por diante. Então, se você investir agora, mês que vem, você já vai receber os seus dividendos. Ele está pagando atualmente 13 centavos por cota. E antes de passar para o nosso terceiro investimento, que também paga renda em dólar todo mês, eu quero te explicar como fazer investimentos em dólar nos Estados Unidos. Para isso, você precisa ter uma conta no exterior. A conta que eu uso, que eu indico, que é a nossa parceira aqui do canal já há mais de 4 anos, é a conta da Nomad. Como fazer os seus investimentos nos Estados Unidos usando a Nomad. Eu vou compartilhar a tela aqui do meu celular com vocês. E a primeira coisa que você vai fazer, depois de aberta a sua conta, é clicar em saldo em real e depois em depositar. Aqui vão aparecer os dados da conta para o qual você vai fazer um Pix. Então você vai entrar lá no seu banco aqui do Brasil, Banco do Brasil, Itaú, Nubank, Santander, qualquer um, e vai fazer um Pix para essa conta aqui que a Nomad indica. Uma conta no seu próprio nome, com o seu CPF, totalmente seguro, e em segundos o seu dinheiro, seus reais vão entrar aqui na conta da Nomad. E aí o que você vai fazer depois que o seu dinheiro já estiver aqui? Vai clicar em adicionar dinheiro, vai escolher aqui no caso conta de ações, ETFs e REITs. Você pode também colocar o dinheiro na sua conta corrente para fazer compras no exterior ou na conta de bonds para fazer esse investimento de renda fixa nos Estados Unidos. Mas para investir em REITs ou ETFs ou ações americanas, você vai clicar aqui, conta de ações, ETFs e REITs, vai colocar o valor que você quer. Você pode colocar um mínimo de R$50. Eu vou converter agora R$1.000, por exemplo. Já vai aparecer aqui quanto que eu vou receber em dólar, 170 dólares nesse momento. Vou clicar aqui, vou confirmar a operação e os seus dólares estarão na sua conta em no máximo 6 horas. Normalmente é muito antes disso, normalmente é quase imediato, mas tem esse prazo limite de 6 horas. Depois você vai clicar em investimentos, aí você vem em ações, ETFs e REITs, vai descer aqui. Se você quiser investir em ações, clique em ações, ETFs e REITs. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em ETF, só para dar um exemplo. Você vai colocar aqui o código do ETF que você quer comprar. Então vou colocar um aqui de exemplo, vai clicar sobre ele, vão aparecer as informações, você vai clicar em comprar e aí você vai colocar o valor que você quer investir, começando com apenas $1, vai clicar em continuar, seguir as instruções e pronto, é muito simples. E agora vamos para o nosso terceiro e último investimento que paga renda mensal em dólar. Eu comecei por um fundo imobiliário, depois eu mostrei um ETF focado em ações, mercado de ações. Esses dois têm um risco um pouco maior porque a cota pode se valorizar ou desvalorizar. E para finalizar, eu vou fechar com um ETF de renda fixa. Esse é o mais seguro, mais previsível de todos por se tratar de renda fixa. É o ETF TFLO, que investe em títulos públicos do Tesouro dos Estados Unidos pós-fixados, como se fosse o nosso Tesouro Selic aqui do Brasil. Então são títulos que acompanham a taxa básica de juros da economia. Então vamos ver as informações dele. O dividend yield dele é de 5,19%. Vai diminuir um pouquinho esse ano porque ele acompanha a taxa de juros americana, como eu expliquei, e os juros caíram um pouquinho lá do ano passado para cá. Agora estão na casa dos 4,5% ao ano. Depois, é claro, ao longo do ano pode cair mais ou pode subir, aí vai depender das decisões lá do Banco Central dos Estados Unidos. Mas ele tem um dividend yield aqui interessante e veja que ele não tem praticamente nenhuma valorização e nem desvalorização. Nos últimos 12 meses, 0,34, ficou estável. Nos últimos 60 meses, 0,72. Por que acontece isso? Vou mostrar aqui no gráfico. Se a gente olhar aqui os últimos 5 anos, veja que uma cota custava 50 dólares lá em 2020 e hoje, em 2025, continua em 50 dólares. Tem pequeníssimas oscilações. Então, olha só, quando ele paga dividendos, ele desvaloriza um pouquinho, porque ele pagou dividendos.
Aí ele vai valorizando, ele paga dividendos de novo no mês seguinte e desvaloriza um pouquinho. Aí vai valorizando, paga dividendos e desvaloriza. Então ele passa a vida toda assim. O valor da cota é estável e ele distribui os juros justamente na forma dos dividendos mensais. É um investimento extremamente seguro e a gente olha aqui que ele paga os dividendos todos os meses, que nem um reloginho. Então tá aqui julho, agosto, setembro, outubro, novembro e assim por diante.